Quantas vezes você já ouviu a história superficial da Terra-média? Os homens receberam 9 anéis de poder e se tornaram os Nazgûl, escravos espectrais de Sauron. Esta é a crença estabelecida. Contudo, aqui reside um paradoxo mítico que a maioria dos fãs ignora. Os anões receberam 7 anéis com o mesmo poder de forja, mas jamais se tornaram sombras. É contraintuitivo e fascinante. Por que essa distinção mágica? Se os 9 trouxeram uma escravidão eterna pela imortalidade, qual foi o verdadeiro e muito mais cruel preço que os 7 exigiram? O conhecimento comum falha em reconhecer a profundidade da mitologia de Tolkien, reduzindo as tragédias a meros efeitos mágicos. É chegado o momento de desvendar este segredo ancestral, buscando nas crônicas de O Silmarillion e O Senhor dos Anéis a resposta que ilumina não apenas o destino dos anões, mas a nossa própria condição humana. Prepare-se para uma jornada épica que revela a sutil, porém devastadora, engenhosidade de Sauron e o verdadeiro mito da cobiça. A gênese dos Anéis de Poder é um conto de ambição élfica e traição de Sauron, conforme narrado em O Silmarillion. É fascinante notar que os 7 e os 9 não possuíam uma distinção essencial em sua forja original, sendo artefatos criados para a preservação e beleza da Terra-média sob a perspectiva élfica, não como ferramentas de subjugação direta, a princípio. Contudo, carregavam a malícia implícita do Senhor do Escuro, que via neles o meio perfeito para acorrentar as vontades das raças mortais. Não obstante, a tentativa de replicar o destino sombrio dos homens, transformados em espectros, fracassou por completo com os anões. A magia do anel, desenhada para corromper a ambição de vida e poder, chocou-se contra a fibra única deste povo, moldado por Aulé, com corpos fortes e espíritos resilientes, conforme as crônicas ancestrais. Para eles, o prolongamento da vida não era a tentação suprema, e suas vontades indomáveis, até mesmo contra a sombra de Sauron, provaram ser uma barreira inesperada ao seu plano de dominação. É crucial entender que esta resistência não denota imunidade à corrupção, mas sim uma manifestação diferente do poder nefasto. Como o próprio Gandalf sugere em O Senhor dos Anéis, os anões eram teimosos demais para serem reduzidos a sombras. O mito da invulnerabilidade anã não reside na pureza, mas numa teimosia inerente. Uma força de vontade pétrea que, embora não se dobre, pode ser direcionada para vícios já existentes. Este detalhe sutil desvenda a verdadeira sutileza da malícia de Sauron. A ausência de espectros anões levou Sauron a perceber que, para este povo, o caminho para a ruína não passava pela dominação direta, mas sim pelo reforço de seus traços mais perigosos, a avidez e a obstinação. Em vez de criar escravos incorpóreos, os 7 anéis de poder atuaram como catalisadores de uma obsessão já latente, inflamando seus corações com uma cobiça insaciável por ouro e objetos preciosos, como detalhado nos apêndices de O Senhor dos Anéis. Essa malevolência indireta é uma profunda analogia com a natureza humana atemporal. O poder, aqui, não tira a liberdade, mas a aprisiona em um desejo destrutivo. Os anões mantiveram sua forma física e sua identidade, mas se tornaram escravos de sua própria ganância, um espelho das ambições contemporâneas onde a acumulação incessante aniquila a paz e a colaboração. O mito da riqueza amaldiçoada na Terra-média nos lembra que a pior das prisões é aquela autoimposta pelo excesso de desejo. O efeito perverso dos 7 anéis levou à discórdia entre clãs e, pior ainda, atraiu predadores à espreita. Não é mera coincidência que muitos dos grandes tesouros anões tenham sido alvo de dragões, criaturas movidas pelo mesmo desejo desmedido que os anéis de poder fomentavam, pavimentando o caminho para a ruína de reinos como Erebor e Moria. O ouro, já tido como um elemento influenciado pela essência de Morgoth em O Silmarillion, tornou-se, assim, um veneno lento e sutil, cumprindo o plano de Sauron de destruir os anões por meio de sua própria obsessão. O destino final dos 7 anéis de poder revela a natureza efêmera de qualquer auxílio
que venha da malícia de Sauron na Terra-média. Conforme as crônicas de O Senhor dos Anéis, 3 desses anéis foram recuperados pelo próprio Senhor do Escuro, demonstrando seu desejo implacável de reaver o que lhe pertencia. E 4 foram consumidos pelo fogo dos dragões. Uma morte incandescente que o mito associa a um dos poucos poderes capazes de destruir a magia desses artefatos. É sintomático que os dragões, cúmplices involuntários da ganância anã, tenham sido também os responsáveis pela destruição de parte dos anéis. O fogo ancestral, que tanto se alinha à natureza voraz de criaturas como Smaug, serviu como um agente purificador e destrutivo, encerrando o ciclo de obsessão. Contudo, a perda dos Anéis de Poder não trouxe redenção imediata aos anões. Ao contrário, deixou um vazio preenchido pela ruína dos reinos e pela memória das tragédias que haviam semeado. Ao final da Terceira Era, nenhum dos 7 anéis permanecia em posse dos anões, o que atesta seu fracasso como instrumentos de glória e prosperidade. O que restou foi a amarga constatação de que o verdadeiro poder dos anéis residia em explorar a fraqueza inerente de cada raça. O medo da morte para os homens, o amor pelo ouro para os anões. O mito de Tolkien nos ensina que a dominação não é uniforme, mas sim personalizada, atingindo cada um pelo seu ponto mais vulnerável. E isso é um eco poderoso de como as tentações se manifestam na realidade humana. Para perscrutar a fundo a resiliência dos anões, devemos regressar às suas origens, detalhadas em O Silmarillion. O contraste fundamental entre os filhos de Ilúvatar, elfos e homens, e a criação de Aulë. Enquanto a raça humana recebeu o dom dos homens, a mortalidade e a capacidade de deixar os círculos do mundo, os anões foram concebidos com um propósito distinto, possuindo uma natureza mais ligada à matéria, e uma teimosia que é, em si, um reflexo da vontade de seu Criador. Esta origem singular confere aos anões uma fibra resistente à dominação direta, tal como notado por Gandalf em O Senhor dos Anéis. O Anel, ao tentar prolongar a vida, não encontrava eco em um povo que não temia tanto a morte quanto o esquecimento e a perda de seu tesouro. A dádiva de Ilúvatar, por sua vez, tornou os homens vulneráveis à tentação de escapar de seu próprio destino, caindo sob o jugo do medo. É neste ponto que o mito se torna um tratado sobre o livre-arbítrio e a predestinação. A influência dos Anéis de Poder sobre os anões revela que nem mesmo o poder de Sauron pode anular por completo a essência de uma raça forjada com propósito e aceita por Eru, ainda que de forma adotiva. A incapacidade de transformá-los em Nazgûl não é uma fraqueza de Sauron, mas sim um limite imposto pela própria estrutura da Terra-média. A criação de Aulë, aceita por Eru, era indomável. Ao comparar o destino dos homens e dos anões sob a influência dos Anéis de Poder, emerge uma sabedoria mítica atemporal na Terra-média. Enquanto os 9 anéis impuseram a tirania da imortalidade forçada e do medo, transformando homens em escravos espectrais, os 7 infligiram um castigo mais insidioso: a escravidão à própria natureza. Para os anões, o ciclo de ruína se repetiu não por ordem direta de Sauron, mas por uma autodestruição motivada pela cobiça, demonstrando que o grande poder do inimigo reside em amplificar o que já é falho em nós. Esta distinção crucial serve como um poderoso paralelo moral. O mito de Tolkien nos ensina que a dominação externa é menos perigosa do que a corrupção interna. Os anões resistiram à sombra, mas sucumbiram ao tesouro. Sua fibra forte não os salvou do vício que os levou a conflitos com dragões e vizinhos, esgotando seus reinos de dentro para fora. O legado dos 7 anéis na Terra-média não é uma história de vitória, mas de ruína autoimposta, ecoando o poder destrutivo da obsessão que transcende as eras e ressoa até na nossa realidade contemporânea. O verdadeiro poder do mito de Tolkien reside em sua capacidade de espelhar nossas próprias fraquezas. Ao entender por que os anões sucumbiram à cobiça e não ao medo da morte, somos forçados a questionar: qual é o nosso anel de poder hoje? O que nos aprisiona em ciclos de ambição destrutiva, assim como o ouro fez com os anões na Terra-média?
Pense na ganância desenfreada, na obsessão por acumular. O castigo dos Sete Anéis continua atuando, apenas com roupagens modernas. Ao perscrutar as crônicas de O Senhor dos Anéis e o Silmarillion, adquirimos mais do que conhecimento. Extraímos a sabedoria para navegar pelas tentações do presente. O legado de Sauron não está apenas nas grandes guerras, mas nas pequenas corrupções da alma. Agradeço educadamente por você ter assistido até o fim desta profunda análise. Se você apreciou a revelação destes segredos da Terra-média, por favor, deixe o seu like e inscreva-se no canal.